Bombardeio sobre Kiev, que continua cercada. No sul, as tropas russas avançam mais rápido. Resistência e fuga. Mais de 1 milhão de pessoas já teriam deixado a Ucrânia. E a guerra é também econômica. Estados Unidos e Europa expulsam a Rússia do sistema financeiro internacional. Tentam sufocar Vladimir Putin. Bolsonaro faz jogo duplo na crise e o ex-presidente Lula defende a paz. Eu sou Rodrigo Viana e esses são os destaques do Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, apesar de mais um encontro de negociações entre as delegações da Ucrânia e da Rússia esta semana, nós tivemos nos últimos dias um aprofundamento da guerra no campo de batalha. As negociações não avançaram, o que avançou foram os bombardeios sobre Kiev, a capital da Ucrânia, e sobre outras cidades importantes, como Kharkiv, a segunda cidade mais populosa do país. Em Kiev, uma das imagens mais fortes da semana foi a torre de TV sendo atingida por uma bomba, um míssil, não se sabe ao certo, lançado pelos russos. A torre de TV é um ponto estratégico. Os russos avisaram que estão atacando várias instalações que chamaram de instalações tecnológicas da Ucrânia, para evitar que a Ucrânia faça também a guerra cibernética contra a Rússia. Então o ataque à torre de TV teria a ver com isso. Ali, além de sinal de televisão, passaria sinal de telecomunicações e de outras operações militares da Ucrânia. A Rússia também enviou um comboio gigante, essa imagem circulou o mundo, né? Comboio de vários quilômetros de extensão em direção a Kiev, e ninguém entendeu muito bem porque esse comboio foi e de repente parou. Parou a cerca de 30 quilômetros de Kiev. Não ficou claro se parou por uma opção dos russos de não avançarem, de não fazer uma batalha total pelo controle da capital ucraniana, porque isso levaria à destruição massiva, ao ataque a populações civis de maneira massiva. Então os russos podem estar preferindo usar a força de maneira mais moderada, demonstrando poder, mas sem atacar de maneira absoluta. Ou foi a resistência ucraniana que conseguiu segurar esse comboio. É uma batalha de informações. Então Kiev continua sob cerco, os russos não conseguiram tomar a capital, não conseguiram nem entrar em larga escala na capital, só nas periferias e com comandos especiais. Já no sul do país, a Rússia avança mais rápido, tomou várias cidades. Importante a gente olhar o mapa aí dessa região sul da Ucrânia. A península da Crimeia já estava sob controle russo. E um pouco mais para cima ali, as duas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, que já eram repúblicas independentes. O que a Rússia está fazendo é conquistando uma série de cidades para unificar esses dois pontos, olha. Porque daí vai haver toda uma faixa de terra dominada pelos russos, e essa região é importante porque é a saída para o Mar Negro. Se a Rússia conquistar todo esse sul, a Ucrânia fica sem saída para o mar. Putin tentaria então estabelecer uma espécie de ponte, terrestre, uma área terrestre contínua sob domínio russo. Se conquistar também o porto de Odessa, que fica um pouco mais para a esquerda ali no mapa, aí sim a Ucrânia perderia saída para o mar. Bom, alguns analistas no Ocidente, tem muito de torcida nisso, dizem: Putin está perdendo tempo, não conseguiu entrar em Kiev. Ele pode até ganhar a guerra, mas veja, não vai conseguir ocupar a Ucrânia, está com dificuldades, não está conseguindo vencer. Será que é por aí mesmo? Será que é uma dificuldade estratégica, uma dificuldade logística? Ou é uma opção dos russos? E aí chega uma outra questão que eu acho que é fundamental a gente discutir. O plano de Putin, ao contrário do que dizem os analistas no Ocidente, pode não ser ocupar completamente a Ucrânia. Aliás, parece que não é ocupar completamente a Ucrânia, mas enfraquecer, desossar a atual Ucrânia. Vejam só, se ele conseguir ocupar essa parte sul, tirando a saída para o mar, a Ucrânia perde importância geopolítica. Nesse caso, poderia até seguir existindo um país com o nome de Ucrânia, não sei se com o atual presidente Zelensky ou outro,
mas sem saída para o mar, sem a faixa leste que estaria sob controle dos russos, sem a mesma importância. Fora isso, toda a estrutura de logística, estrutura militar, teria sido arrasada. A Ucrânia levaria 20 anos, talvez, para se recuperar. Então, Putin vai fazer essa intervenção, ocupa algumas faixas e não o país inteiro, talvez até devolva Kiev e a Ucrânia pode seguir existindo, mas uma outra Ucrânia enfraquecida, sem o mesmo peso. Esse parece ser o plano dos russos que está sendo colocado em prática. Aliás, Vladimir Putin deu uma entrevista, para a televisão russa e com muita segurança diz, olha, está seguindo o rumo que a gente imaginava. Mas ele está enfrentando também protestos em casa. Há protestos contra a guerra nas principais cidades russas, a polícia reprime duramente. A situação de Putin é agravada pelas sanções econômicas. O Ocidente partiu para cima com muita velocidade. A Rússia foi retirada do sistema de compensações internacional, o chamado SWIFT. E algo muito importante, as reservas do Banco Central russo foram bloqueadas. Roubo. Porque, imagina o seguinte, a Rússia tem reservas internacionais na exportação. Ela não guarda tudo isso em dinheiro, não existe isso. As reservas são guardadas pelo mundo, em títulos de outros bancos, de outros governos. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Esses governos disseram, olha, o que nós temos na mão que pertence ao Banco Central Russo está bloqueado. É roubo na mão grande. Já fizeram isso com a Venezuela, inclusive. A Rússia foi expulsa também de eventos esportivos, Copa do Mundo. Artistas russos estão sendo proibidos de atuar nos Estados Unidos e na Europa. É um movimento grande anti-Rússia, como se fosse o grande vilão da história, o Putin, e também o povo russo. Mas, se a Rússia resistir, e esse embargo fortíssimo econômico, que fez desabar a moeda russa, a Bolsa de Valores russa fechou, se a Rússia resistir, ao fim da crise, esse embargo todo vai fazer com que a economia russa fique completamente acoplada à China. Se o Ocidente expulsa a Rússia do sistema financeiro, o que resta para a Rússia? Se acoplar à China. A Rússia e a China já estavam construindo um sistema alternativo de compensações bancárias, um sistema alternativo sem a necessidade do dólar, e esta guerra vai acelerar. É importante observar isso. A China pode sair como uma grande vitoriosa de todo esse confronto. Bom, e aqui no Brasil? Essa semana ficou claro o jogo duplo do governo Bolsonaro. Na ONU, votou a favor daquela resolução condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas nas mensagens de WhatsApp, o Vladimir Putin insufla a turma dele, o gado, como se diz, e deixa claro que prefere apoiar o Putin, não por razões assim geopolíticas, contra o imperialismo, mas porque eles se alinham em algumas questões, são conservadores na área dos costumes, e o Bolsonaro está usando isso como discurso nos seus grupos, deixando a turma meio confusa, porque ele era a favor dos Estados Unidos, agora virou para o lado da Rússia. Aqui no Brasil, nova pesquisa essa semana, Poder data de novo. Lula no mesmo lugar, 40, 42 pontos, 40 nesta, E Bolsonaro com mais um leve crescimento. Parece mais um ajuste. O Moro vai desabando, conforme o Moro desaba, eleitores que estavam com o Moro voltam para o Bolsonaro. E a eleição fica cada vez mais clara que vai ser mesmo entre Lula e Bolsonaro, mas há uma leve tendência de recuperação na avaliação do governo Bolsonaro. O ex-presidente Lula esteve no México, se encontrou com o presidente mexicano López Obrador e fez uma fala aí sem nenhuma dubiedade, clara, contra a guerra, contra a invasão da Rússia na Ucrânia, mas denunciando a hipocrisia dos Estados Unidos, que tantas vezes já invadiram outros países sem autorização, sem legitimidade. Os Estados Unidos podem e a Rússia não pode? É a hipocrisia do sistema mundial, denunciada pelo ex-presidente Lula. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é a imprensa dita profissional, a chamada grande imprensa, tanto aqui no Brasil como internacional. É impressionante como os principais meios de comunicação do mundo se transformaram
em aparelhos de propaganda da OTAN e dos Estados Unidos. Eu acho que ter uma posição, condenar a invasão da Rússia, apesar da hipocrisia, né, porque os Estados Unidos invadiram sem autorização Iraque, bombardearam a Sérvia sem autorização, a OTAN, né, mas com apoio também dos Estados Unidos. Mas ainda assim, ter uma posição seria algo normal nos editoriais, até uma posição editorial. Agora, brigar com os fatos, mentir, operar como uma máquina de propaganda é algo inacreditável. Aqui no Brasil, a Globo e a Globo News viraram até piada, houve memes dizendo que a Ucrânia está pedindo para entrar para a OTAN, mas talvez a Globo e a Globo News entrem para a OTAN antes, porque é tudo favorável à OTAN no noticiário, né? E houve, além assim, do enfoque das opiniões, houve mentiras. Uma delas ficou clássica, o Jornal Nacional usou aquela imagem de um tanque passando por cima de um carro. Vocês viram essa imagem? Olha só. E a grande manchete, covardia russa, um tanque russo passa por cima de um carro na Ucrânia. Bom, o tanque não era russo, o tanque era ucraniano e foi um acidente, parece estranho, mas um acidente de trânsito. O tanque ucraniano passou por uma poça de óleo e passou por cima daquele carro. Felizmente, inclusive, o motorista saiu vivo. Mas não tinha nada a ver com a covardia russa. E várias informações desse tipo. Por exemplo, o presidente da Ucrânia disse: os malvados russos que bombardearam a torre de transmissões em Kiev acabaram atingindo também o monumento aos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, portanto, tentando juntar Putin com o nazismo, né? Era mentira, pura e simples mentira, que não foi desmentida depois. Um repórter de um jornal israelense foi até o local e mostrou: olha, o monumento não foi atingido, está aqui de pé. Só que isso circulou largamente mundo afora. Então, são muitas. E por fim, esta semana, houve um combate na porta da usina nuclear, a principal usina nuclear lá da Ucrânia, e a Ucrânia tem um trauma, o mundo tem um trauma com Chernobyl, mas ali era uma outra usina. Os russos e os ucranianos em combate, e a manchete era: ataque russo pode estar provocando um incêndio nas instalações nucleares. Bom, o ataque era do lado de fora, eram instalações administrativas, o reator nuclear não tinha nada a ver com aquelas imagens que estavam sendo mostradas. Então, é para disseminar o pânico e criar a imagem. Os russos são os bandidos, como na época dos filmes, né, do James Bond, o russo, o espião russo era sempre o malvado. Aliás, o Putin tem a cara perfeita de um espião russo de filme de 007. Então ele é o vilão perfeito nesta imagem simplificada do mundo que é vendida pela imprensa internacional. Tanto aqui no Brasil, como as TVs dos Estados Unidos, da Europa, é uma vergonha, uma máquina de guerra. Inclusive proibiram os meios russos de divulgarem informação. Curioso, né? Acusam o Putin de ser um ditador, e ele é autoritário, mas na Europa proíbem os meios russos, e aí a Rússia não pode dar a sua versão do que está acontecendo na guerra. Por isso a imprensa ocidental profissional vai para a panela de pressão. Se você quer informação, tem que procurar em meios alternativos ou com os correspondentes que estão lá em campo. Esses costumam falar algo mais próximo do que está acontecendo e da verdade. Alguns, né? Então tem que filtrar muito bem a informação. A imprensa mesmo tradicional vai para a panela de pressão. A nossa sobremesa dessa semana, indicação de um filme do gênio, do diretor espanhol Pedro Almodóvar, em português, Mães Paralelas, com a Penélope Cruz, que é uma atriz sensacional, trabalha com o Almodóvar há muito tempo, desde quando era novinha, e segue com a mesma qualidade, até mais, né? Qualidade de atuação, uma presença muito marcante na tela. Mães Paralelas está na Netflix e conta a história de duas mulheres que engravidam e são mães solteiras, né, que vão ter os filhos sem companheiro por perto. Duas histórias paralelas, mas elas acabam se cruzando. Eu não vou contar mais, vale muito a pena. Os dramas das mulheres, mas também a força que elas encontram, se apoiam, como é que elas se apoiam. E depois um dos pais aparece e a história é toda intrincada e vale muito a pena, especialmente pela atuação da Penélope Cruz,
pela direção de imagens. Eu achei alguns planos muito bacanas, né? O Almodóvar sempre foi muito bom para contar as histórias e nos roteiros, mas ele vai ficando cada vez mais sofisticado também na direção, nos planos, nos enquadramentos, muito bonitos também. Então fica a dica de sobremesa Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar, o espanhol. Aliás, vários festivais trazendo os filmes antigos do Almodóvar também, agora que acontece o lançamento deste, Mães Paralelas, é a chance de buscar esses festivais e assistir de novo outras obras-primas do Almodóvar que estão circulando em várias plataformas pela internet. É a nossa sobremesa, fica como dica para essa semana.